can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, it's the world honestly burning. That's all I'm learning, hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. Bom dia, Felipe Berato. Prazer estar aqui novamente no seu novo podcast. Eita, mano. Seja bem-vindo aí, Fezão. Mais um Motivation, galera. Hoje a conversa é mais embaixo. Não, brincadeira. Galera, quem acompanhou no início do canal, no início do podcast do Fê, viu que eu participava, né, Fê? Aí a gente tomou rumo diferente. Rumo não, ao tempo, né, Fê? É um tempo. Tempo, disponibilidade. Hoje eu tô aqui de novo. E graças a Deus deu certo, né? A gente conversou um tempinho atrás pra nós marcarmos um podcast pra gravar e tal, mas não tava dando. Agora deu 100%. Fezão. Só que nesse meado aí, ó, quase, hein? Eu vou chegar nesse nível aí de o pessoal me chamar de bodybuilder mesmo. Tá, pega. Só que nesse meado aí o Fê entrevistou muita gente e eu curti demais. Pessoas que às vezes eu acabava conhecendo porque é da cidade, né? Sim. Já começou a tomar proporção aí de região, hein, Fê? Tomara, né? O trabalho é pra isso, né, cara? Tipo, você começou comigo e quando chegou aqui até falou, nossa, que evolução legal. Não, é demais, ó, espaço aqui, equipamento, muito top. E, cara, não é fácil, né? Você mais do que nunca, mais do que eu ainda, você sabe o que é um nível de preparação, outro nível, né? Ah, Fê, sempre buscando melhor qualidade. E tem dia que não dá vontade, tá ligado? Ah, não dá, Fê, mas igual eu falo pra galera, é igual trabalho, né? Você quer o salário no final do mês? Tem que trabalhar. Então, se você quer evoluir, tem que fazer mesmo quando você não quer. Ontem eu fiz um vídeo e eu usei uma frase sua, né? Que você fala muito de Deus dar o mar, dar o barco, lembra? Você ficou na minha cabeça. Nossa, cara, e meu pai também. Meu pai sempre me disse isso. Eu acho que ele falou, porque meu pai não é muito religiosamente praticante, assim, ele acredita em Deus, só. Mas ele não é praticante. Aí ele fala assim muito essa frase pra qualquer situação. Deus dá o barco, Deus, a vida é assim, Deus te dá o barco, te dá o mar, te dá os peixes, te dá vara de pescar, te dá tudo. Só que você tem que ir lá pescar. É isso aí, tipo. E eu acabo ouvindo aquilo lá, tipo, entrando aqui e saindo ali, né? Só que fica na cabeça pra alguma situação específica, eu lembro do meu paizinho. Mas, nossa, é muito bom. E pra quem não lembra, eu até falei isso num podcast, falei, o Fê saiu daqui porque ele começou na época, né, lá atrás, começou um empreendimento novo lá na academia e foi difícil, cara. Nossa, aconteceu muita coisa, que me ajudou a amadurecer, inclusive eu acho que foi coisa de Deus. E eu consegui perceber que foi tudo porque Deus preparou um tempo certo pra cada coisa. Algumas coisas que eu queria não deram certo, mas hoje eu vejo que foi porque Deus não permitiu. Mas não porque ele é ruim, mas porque foi no tempo dele que falou, esse tempo aqui que eu tô planejando é bom, não o seu tempo. Isso que você tá falando é legal, porque essa semana veio uns rapazes aqui, veio uma moça que é da nossa família, pediu uma ajuda pra mim, falou, Fê, posso usar o seu espaço pra fazer um trabalho de escola? Eu falei, não, com certeza. E vieram ela aqui e o grupo dela. E dois rapazes são ateus, sabe? Mas nível hard mesmo. Eles têm argumento. Eles não falam, tipo, meu Deus do céu. Nem usa esse... Tem gente que é ateu e fala assim, oh meu Deus, né? Usa como uma expressão. Aí o decorrer da conversa falou sobre, tipo assim, Deus fez o que fez, mas Deus não é ruim. Fez pra te amadurecer. Na verdade, a situação que
estava empregada te amadureceu também. E aí no decorrer da conversa, eu tentando mostrar pra eles sobre essa graça, e eles são irredutíveis. Aí eu ouvi um ponto chave na conversa dos dois, que eu falei assim, não adianta, é uma coisa que é eles e Deus, né? Aí eu orientei eles a buscar Deus mais, né? Tipo assim, busque de Deus então, porque eles estavam buscando teorias. Só que aí eu percebi que no meio da conversa eles eram frustrados com Deus. Sabe aquela situação que você ora a Deus? Deus, eu preciso disso, por exemplo, numa situação. Aí Deus não responde, ou Deus simplesmente não mexe a mão. Aí você olha, se decepciona, aí você fala, nossa, que Deus é esse? Que eu pedi ajuda pra ele e ele não me ajudou. Agora eu vou virar ateu. Não, tipo, grosseiramente, foi isso. Mas foram situações, pelo que eles me falaram aqui, foram muito desconfortantes pra eles. E só eles conhecem o íntimo deles. Uhum. Mas aí eu peguei na hora, falei, não, esses caras não são ateus. Eles estão meio que com raiva de Deus. Ah, eu vou fazer muita analogia aqui com a academia, que é a minha área, né? Então. Muita galera a mesma coisa. Ah, eu quero emagrecer. Começa a treinar 2, 3 dias, não viu o resultado? Ah, vou parar. Porque realmente não teve a resposta que queria, né? Não vai ter. Não vai ter. Não é no tempo que quer, é no tempo que precisa ser feito. Às vezes você precisa fazer tal coisa ou precisa acontecer tal coisa para aquilo lá que você quer acontecer. Deus é a mesma coisa. Se você às vezes tem que ter mais maturidade e o que você precisa agora não te permite, por causa que você não tem maturidade para, por exemplo, assim, eu quero ter mais dinheiro, né? Muita gente fala assim que se você tem o que você quer com dinheiro, você acaba conseguindo, você dá uma distanciada de Deus. E Jesus não quer, Deus não quer isso de você, né? Deus conhece nosso coração. E ali naquela conversa eu comecei a ver que não, esses caras, eles não são ateus. Eles estão achando essas alternativas pra... Como se fosse, já que ele não me respondeu, então vou fazer uma coisa que ele realmente não gosta, pra ele sentir também o que eu senti. Tipo, pareceu isso. Eles estão com raivinha. Tipo, eu falei, não, eu já peguei. E olha que foram 2 pessoas que... Famílias religiosas, teve um conhecimento na graça de Deus ali, mas se distanciou por situação. E aí você vê muitas pessoas assim. Eu conheço muita gente assim. Que às vezes não é nem ateu, às vezes tem uma raivinha de Deus porque Deus não respondeu da maneira que ele queria. Então, Fê, a pessoa, ela tenta buscar frustração. A pessoa tem uma frustração e tenta culpar em alguma coisa, né? Vou dar exemplo, lá na musculação de novo. Aconteceu, um aluno falou assim pra mim, Felipe, vamos fazer um projetinho, avaliação e tal. Daí a gente fez um projeto legal de ganho de massa muscular. Só que chegou um tempinho depois, 2 semanas. Não. 2 semanas depois. Não, que lá deu certo, mas enfim. 2 semanas depois, esse aluno falou assim, professor, vamos mudar meu treino. Não tô querendo mais treinar esse treino de massa muscular aí não, porque tá me dando barriga. Aí eu olhei assim, eu falei, oxi. Aonde? Isso aí, eu tô te dando comida, eu tô te dando treino, né? Daí eu entendi o lado dele, já saquei qual que é dele, né? Aí deu a sacada dele é o seguinte, ele é um cara que treina durante a semana inteirinho, certinho, não segue nenhuma dieta, mas não come nada abusivo, né? Tranquilo, até porque ele tem esse receio de ganhar barriga, porque ele comentou comigo, né? Só que final de semana... É cerveja que não acaba, mano. Não chega a ser alcoólatra, mas é cerveja assim que, né? Vai ganhar barriga de um jeito. Eu falo pra galera, mano, se 1 grama de álcool tem 9 calorias, 1 grama de gordura tem 9 calorias. Pra você tomar 1 litro de álcool, você nem vê. Você tá tomando aqui, durante o podcast, que tomando cerveja aqui, 1 litro de álcool, né? Vai de boa. Eu falo não de cerveja, falando de álcool, é de boa, tá? A pessoa bebe lá 2, 5 litros de boa. Agora, se você for comparar com gordura, tem que comer uns 30 lanches para dar essa caloria. Aí o corpo segurando esse baque todo de 9.000 calorias, por exemplo, vai ganhar barriga e outras coisas também. Aí beleza, troquei o treino dele, né, para poder ajudar um pouco mais o metabolismo e tal. Passou 2 semanas de novo. Ô professor, eu fui fazer uns exames, umas baterias de exame, né? E lá deu que meu colesterol tá alto, cara, você vai ter que mudar meu treino. Aí eu falei, não. Meu treino tá certinho pra você emagrecer. O que você precisa ver é a tua alimentação. Eu cuido de você durante 1 hora aqui. As outras 23 horas é com você. Aí ele, verdade, né? Isso aqui. Então a pessoa... Aí o que eu quero chegar é o quê? Toma. Que a culpa é da pessoa. Então ela coloca ela coloca no que ela quiser. É verdade. Transfere, né? Não, ela tem que se... a culpa não pode ser dela, né?
Então a pessoa não pode se frustrar pensando que a culpa é dela. Então ela vai ter que colocar em alguém ou alguma coisa. Pô, isso eu fiz E às vezes a falta de Deus, que a coisa não tá dando certo, todo mundo fala que acreditou em Deus, Deus liberta, não sei o quê. A pessoa não quer acreditar nisso, ela tem que colocar a culpa em outra coisa. Se frustra. Aí às vezes acaba descontando o próprio Deus. Hein, eu ia te fazer uma pergunta. A gente vê aqueles atletas bodybuilder consumindo uma quantidade de alimento que você fala, meu, que vida, né? Tipo, né, grosseiramente falando. Que vida top, porque Tem o cara que ser come... rico, né? Não, mas o cara come o que ele quer. Às vezes ali num dia depois de pós-treino, você vê uns vídeos lá, você fala, é mentira. Às vezes é só pro hype do vídeo ou não. Mas a pergunta que eu quero fazer vai entrar nisso. Como é que eu sei quando eu tô treinando, tipo um treino de musculação, que esse treino tá sendo um treino de grande gasto calórico? Fê, é o seu metabolismo que vai mandar. Ah, tá. Por exemplo, assim, chama de muito metabolismo basal, né? Não é só o metabolismo que eu tô falando, mas assim, metabolismo basal, tanto que você gasta pra se manter vivo. Então né? não tem nada a ver com o peso que você tá levantando e a Tem quantidade. tudo a ver, já Uhum. chego lá. Tem o metabolismo basal, que é o que você tem pra manter vivo. Se eu quiser ficar aqui o dia inteiro sentado aqui, é o tanto que eu vou gastar. O seu corpo mantém um certo gasto de energia pra se manter vivo. Aí você tem que calcular o quê? Eu tenho um trabalho mais braçal ou mais computador, né? Já tenho mais um tanto de gasto. Eu tenho meus treinos. Beleza. Aí por exemplo, em média, mais ou menos umas 600 calorias, 500 calorias que eu gasto. Mais o cardio. Então vai dar mais ou menos umas 700, 800 calorias de treino. Então eu tenho que somar tudo isso daí. Aí eu tenho que adequar minha alimentação. Só que aquela coisa que eu faço muita analogia também com o corpo e a parte da vida, assim. Imagina que o músculo seu, ele custa pra ser mantido aí, certo? Aí pensa que seu músculo é aquele carro que você tem ali, que tá te dando um problema, tá te dando um gasto. Você vai passar ali pra frente, não vai? Sim. Por isso que você vai ficar mais, vou ter que segurar gasto. Por isso que quando a gente para de treinar, nosso corpo tira o músculo, perde tudo. Porque não tem um motivo para ele manter o músculo aí. Se ele tá parado, você não tá usando. Né? Entendeu. Agora, eu tô precisando comprar um carro, né? Eu vou ver para que eu vou usar, se vai compensar. Por isso que custa pro corpo colocar músculo, porque nosso corpo é feito para sobreviver, não para ter músculo, né? Digamos assim. Então você tem que mostrar pro corpo porque você precisa de músculo pegando muita carga. E isso exige bastante energia. Uau. A mesma coisa é você pegar um carro, vai fazer uma viagem, seu carro faz 10 km com litro. Aí você vai lá, enche de bagagem, 5 negros dentro. 5 negros dentro. Aí vai começar a gastar mais, vai fazer 7 litros por 7 km com litro. Então é a mesma coisa do corpo. Quanto mais você pegar peso, menos você vai fazer. Sabe por quê? Igual você falou que varia muito. Eu fiz 2 tipos de treino. Eu fiz um treino com a carga, nossa, uma carga absurda. E eu conseguia fazer de 6 a 8 repetições ali, chorando as 8. E ali depois eu fiz um outro treino, o mesmo treino, mesma coisa, em relação a amplitude, o que é o treino. Só que eu fiz uma carga reduzida. E quando eu fiz esse treino com carga pesada, era 3 séries de 6 a 8. E aí depois que eu voltei para uma carga mais reduzida, onde eu conseguia fazer 10 repetições, eu conseguia chegar até 12 e eu fiz 4 séries. Eu me senti muito, como se fosse mais desgastado no final do treino do que nesse dia que eu treinei com bastante carga e 6 repetições ali para cada movimento ali. Eu falei, caramba, eu acho que eu gastei mais caloria nesse treino mais concentrado e com um peso até ali que, vou falar mediano, vou falar, né? Então, Fê, você tem que colocar na balança o quê? Você quer ter hipertrofia, você quer emagrecer, né? Tudo é estímulo. O final de tudo, na musculação, o objetivo final, independente do treino, independente de tudo. Eu quero ganhar músculo, não tô aguentando. É isso que você quer falar pro teu corpo. Você não tá aguentando, então você quer mais músculo. Aconteceu comigo bastante experiências que eu tô na musculação. Aconteceu que o meu treinador até brigou comigo. Ele monta a minha dieta e tal, e o treino eu que monto, né? Claro que ele dá uma avaliada, só que até ele avaliar, eu que tava fazendo. Eu tava fazendo 50 séries de costas, 50 séries de peito, tava muito, sabe? Tava muito alto. Eu falei pra ele assim, pelo menos comigo você não vai precisar acelerar, né? Eu falo, eu prefiro segurar um doido que tá querendo, um pitbull que quer avançar em todo mundo, do que um capenga que não quer fazer nada, né? Do que acelerar um cara. Então,
Aí eu falei pra ele assim, só pra dar uma moralzinha pra mim. Só que daí ele diminuiu. De minhas 50 séries que eu tava fazendo total semanal, eu tava fazendo, agora eu tô fazendo, acho que se não me engano, 30 e lá ainda. 20, por aí. Eu reduzi muito. Na primeira semana eu falei, cara, tá sobrando aqui, ó. Tô com energia perto do que eu tava fazendo, né? Só que agora tá muito melhor. Eu tô fazendo menos e conseguindo mais. Então é um equilíbrio. Eu lembro que quando eu tava treinando com você na RA, eu tava também fazendo... Quando eu fazia a perna, eu fazia uns 7, 8 exercícios. Aí um dia você pegou pra treinar comigo lá em perna, a gente fez 4 exercícios. Né? Pra cada, tipo, posterior, quadríceps. Cara, no outro dia... Então, cara, hoje... Pra sair do carro, pra levantar daqui assim, mas nossa, sofria. Hoje eu tô fazendo, acho que, se não me engano, 5 exercícios pra perna. Mas tem vezes que eu treinei, eu fazia 3 pra quadríceps, por exemplo. Agachamento, hack e extensor. Só. E o resultado que eu tive era muito bom. Então você tem que acertar no estímulo. Eu também penso isso daí. Tipo, só que, tipo, eu vou dar um exemplo pra você, né? É que aconteceu tanta coisa. E aí até o dia eu falei pra você, falei, Fê, às vezes é muito bom. Às vezes não, acho que toda ajuda é válida. E é muito bom quando você tá com um profissional do seu lado. Onde eu treino ali é como se fosse uma Smart Fit. Cada um por si e Deus por todos. Né? A não ser que você pague personal. E aí quando eu falei que aconteceu muita coisa, eu tava lá com você. Aí o dia que você saiu de lá, eu falei, cara, não tem por que eu estar aqui mais, né? Mas aí você voltou, eu falei, caramba. É igual Jesus, tem que procurar ali, ó. Tem que caçar, meu. Mas, cara, que massa. E agora vai ser pai, hein, Fê? Cara, que bênção demais, bênção demais. Eu vou ser pai, vou saber nesse domingo se vai ser menino ou menina. Não, eu, e a se história for por detrás, a galera não sabe. Então, A medicina diz que o galera filho do não era pra céu, ser pai. segundo os exames eu era estéril, não podia ter filho nenhum. Né? Não era infértil, não produzia. Tipo, infértil é você produzir pouco e ter ainda uma chance de engravidar. Agora eu era estéril, não produzia, não tava morto, não tava metade, não tava nada. Era só o ar, assim, né? Era só o ar. Aí, beleza. E aí, mesmo assim, tentando, né? Muita deca. Não, brincadeira. Tentando. Ia tentando, só que daí tentar era sem Deus. Até que a gente começou a orar e tal. Isso eu tava perto da minha competição. Inclusive, eu tenho um ponto que eu posso colocar entre eu comecei a orar de verdade e só pedir pra Deus, igual você falou. O cara pede pra Deus e não consegue. E se frustra. Então, esse daí pra mim tem uma divisão que já eu conto. E aí, eu tava tentando engravidar com a Johanna e tal. E aí a gente não conseguiu durante 3 anos. Aí a menstruação da Johanna sempre foi irregular, né? Então essa vez que agora atrasou 40 dias, mas já tinha acontecido antes. E já tinha gastado o dinheiro com teste de gravidez antes também. Então deu negativo, então esse falou, vamos ser só mais um, né? Aí ela fez de novo, só pra tirar aquela pulga atrás da orelha. Aí eu tava dormindo de boa assim, daí, amor, tô grávida. Eu olhei pra trás assim, tava deitado, né, dormindo. Todo capengão assim, eu falei, nossa, que legal, né? Aí eu acordei, despertei, daí a gente começou a brincar, né? Falar, olha só, como é que pode, né? Aí nós fomos fazer o tratamento e tal, da criança, com ultrassom e tal. Ah, sim. Aí a gente vai saber o sexo amanhã. Né? Inclusive, eu nem sabia que dá pra fazer o sexo da criança pelo sangue da mãe. Muito legal. Aí eu estudei, absurdo, né? Aí eu fui estudar como que funcionava e tal, bem show. Medicina é muito top. Fê, agora que eu tô mais nessa parte de eu tô adentrando muito mais a fundo nessa questão de bodybuilding, levando muito a sério. Não que eu já não levava antes, né? Sim. Mas cada vez você vai se introduzindo, você vai se moldando mais, se aperfeiçoando. Então, tá muito show, cara. Assim, eu tô aprendendo muita coisa. Eu participei de um concurso que eu tinha que me dedicar um pouco ali no Instagram, coisa básica, pra participar ali com o Rude Boy, que é um atleta que acho que todo mundo deve conhecer. Cara, fiquei muito feliz só de o cara ter me visto ali, sabe? Tipo, quem não é visto não é lembrado, né, irmão? Não, né? Ele falou do seu tipo físico e tal. Tudo bem que ele no vídeo ele falou bem de todo mundo. Claro que ele não ia falar mal, né? Sim, mas tipo Mas assim, eu fiquei feliz, foi um elogio, né? Foi massa, cara. Se tivesse pelo menos uma coisa, tipo assim, ruim, ele pelo menos não ia nem comentar nada, né? Não ia falar mal, mas também não ia comentar nada. Mas eu vou levar isso como um objetivo, um resultado bom. Mesmo que eu não consegui o patrocínio lá,
Mas eu espero que vai vir coisa melhor. Com certeza, tenho certeza disso. Logo, logo aí você vai ver. Você vai voltar aqui no podcast com uns troféuzinhos aqui ainda. Com certeza, eu vou trazer aqui, ó, um desse tamanho assim, do Hulk. Fê, e tudo isso que eu quero, aí eu vou chegar no ponto que eu falei de um ponto divisor de água lá de Deus. Tudo isso que eu quero, questão de bodybuilding, de ser atleta, vou encostar nas costas do Zancanelli ainda. Tá ouvindo, né, Zancanelli? Tá ouvindo aí? Zancanelli do céu. Eu vou fazer um corte dessa parte aqui e te marcar. Admiro muito, admiro muito. Foi assim, tudo que eu quero do bodybuilding e tal, depende de Deus. E eu aprendi isso aí na tijolada de Deus na cabeça. Por que, Fê, eu falo isso? Eu tava pra competir no ano passado e eu tava lá, né? Competição tava no objetivo aqui, ó. Só ela sozinha aqui. E o resto das coisas, esquece. Então Deus tava nesse esquece junto. E eu não me toquei. Aí eu tava lá, todo dia de manhã, eu acordava às 5 horas da manhã. E aí ia no banheiro e tal, e preparava minha marmita pra de manhã ali, né? Aí a Johanna, minha esposa, ela acordava logo depois, umas 5h30 mais ou menos, pra não congestionar ali, pra não ficar, né, um trombando o outro no banheiro e tal. Aí, um certo dia eu acordei lá, bem de boa, bem sonolentão, assim, cortava minhas frutas devagarinho e tal, porque eu acordava com sobra de tempo, né, pra ficar de boa. Acordava, cortava minhas frutas e tal. Mente de lutador. Aí nesse dia, a Johanna acordou junto comigo, foi direto lá no nosso na sala, a cozinha era junto, né? Ela foi direto comigo lá no aparador, pegou a Bíblia, e eu cortando a fruta de costas, assim, ela tá atrás de mim, né? Ela falou assim, hoje nós vamos, eu não lembro qual era o versículo nem nada, a gente procurou depois, que foi buscar isso aí, a gente não lembra qual que é, não sabe qual parte que é. Hoje nós vamos ler versículo do dia do aniversário e capítulo não sei das quantas do aniversário, né? Tipo 8/12 ou 12/8, alguma coisa assim, no meu caso. Ela leu dela primeiro lá, né? Não liguei muito, não lembro também, mas o meu, cara, foi uma tijolada na cabeça. Porque como eu tava só focando na competição, foi assim, tudo que você quer depende de mim. E nada do que você quer você vai conseguir sem mim. Na hora eu dei aquela despertada, Fê, que eu falei, cara do céu, foi assim, surreal, que eu pensei, não tô colocando Deus como prioridade. Naquele momento, nada do que eu quero eu vou conseguir sem Deus. A partir desse momento foi quando eu comecei a me aproximar. E, inclusive, Fê, eu tô muito feliz que a partir desse ponto até agora, eu acho que eu não te falei no back-off agora, mas a gente foi promovido a diácono da igreja. Olha só, cara. Eu fiquei muito feliz, Pra muita gente isso daí não vai significar nada. Não, mas pra mim, a obra de Deus é lindo. Mas pra mim, e eu falei pra Deus, vamos fazer um projeto junto. Você é batizado com o Espírito Santo? Me batizei, Fê. Batizei. Batizando nas águas, sim, com o Espírito Santo. Selo da promessa. Fê, eu acho Ainda que eu não tenho maturidade que ainda isso? Pra isso. Não, mas tipo assim, você tá no caminho certo. Eu tô no caminho, mas eu acho que eu não tô maturo o suficiente ainda, tá? Mas eu fiz um projeto com Deus. Eu falei, Deus, vou se tornar um dos melhores atletas do Brasil, porque eu vou transmitir tua palavra pro Brasil inteiro através do esporte. E eu sei que muita gente precisa, tem uma condição às vezes até pior que a minha. Não que a minha seja ruim. Eu tava esses dias, eu já admiro o trabalho desse cara que eu vou falar aqui agora. E aí aconteceu um negócio com ele muito ruim, assim, e até ele falou num podcast que um seguidor dele falou assim, precisou você se ferrar pra você lembrar de Deus? Aí ele falou, sim, realmente, é verdade, não sou hipócrita, precisou me ferrar pra lembrar de Deus. Eu tava muito avulso na minha vida, e aí eu lembrei de Deus, o Léo, né? Léo Stronda. O Léo Stronda, nossa, demais. Lá, tudo lá, acidente com gás. E ali, nossa, cara, eu admiro muito o trabalho dele já antes, assim. E ali você vê os vídeos dele, sempre fazendo a mensura, alguns vídeos dele, outros, que é o conteúdo dele que ele tem que fazer. Mas quando ele faz um conteúdo que ele pode ser mais aberto, assim, ele fala muito de Deus. O último vídeo dele agora também, que um rapaz fez, ele falando que ele vai competir ali e tal, né? Ele falando que se não é Deus, e Deus falou pra ele não desistir, cara. Ele falou que ouviu a voz de Deus falando pra ele, não desiste, porque ele pensou. Imagina, você tá lá todo, né, queimado, a mão dele falou que saiu tudo tampão assim, ele até olhou e falou, ele postou umas fotos lá, Fê. Como é que eu vou treinar ali? Isso eu acho que é massa, Fê. Deus usou nesse momento pra mim a Johanna e alguma parte da Bíblia pra me mostrar que ele quer eu com ele. E aí Deus usou o Léo, o acidente lá pra aproximar Léo. Sim, E aí eu falo, é pela dor pelo amor, né?
E a academia é a mesma coisa. Eu falo pra cuidar do corpo. Sempre vou fazer analogia com a academia, sempre. Não, mas tipo assim, Mas dá é pra do fazer, mesmo né? jeito. E, Fê, é uma coisa que se as pessoas entenderem, pelo menos, isso aqui, ó. Que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. E você deve cuidar dele. Porque naquele grande dia, eu acho que eu tenho certeza que Deus também vai perguntar: nossa, eu te dei a condição, né? Igual você fala, vamos voltar à história do seu pai de novo. Te dei o mar, te dei o barco. Você não fez nada. Só que pra entender, Fê, igual você falou pra mim, que você foi batizado no Espírito Santo, né? Eu falei que tô maturo o suficiente. Só que pra entender que você tem o barco, a vara e tudo aí pra pescar, você tem que ter maturidade pra poder saber, ó, você tem a vara, eu tenho tudo. Não é só pensar assim, eu tenho tudo na minha vida, Mas você vê não. como é que a mente é tão absurda que as pessoas, elas têm maturidade pra muitas coisas, mas vou dar um exemplo pra isso. Meu corpo, beleza, deixa pra lá, né? É engraçado isso aí. Fê, eu como tô ali convivendo com muita gente, pessoas, né? Ainda vejo que pessoas um pouco mais antigas, por exemplo assim, você treina na academia, aí seu pai, né? Você é consulado do teu pai, pessoa mais antiga, fala assim, meu pai ainda vê academia como fosse algo inútil. Tem gente que fala que quem faz academia é vagabundo. Tem gente que fala, Fê. Tem gente que fala. Aí academia é só algo estético, sabe? É só pra quem quer ganhar músculo e tal, e isso não precisa. Tem muita gente que é da roça, por exemplo, que é da agricultura, fala que isso é inútil, eu carrego saco na cabeça, não precisa de academia, entendeu? Só que vai ver o jeito que o cara carrega o saco, vai ver como esse cara é, pergunta se ele sente dor. Você vai ver que o cara precisa de academia, obrigatoriamente, mas ele não vai por causa de ego, ou porque tem dinheiro, alguma coisa assim. Louco. E como é que foi esse caminho até você chegar no seu batismo das águas? Fê, se eu falar pra você que a partir da hora que eu falei que ia batizar, começou a ficar muito ruim. Com certeza. Ficou muito ruim. As coisas, parece que as coisas vão falando assim, vai dar dando errado e não batiza. Se você continuar querendo batizar, vai começar a continuar dando errado. Parece que acontece isso, sabe? Só que você começa a perceber que o espiritual, que ninguém sabe o que é, mas o espiritual e o carnal andam juntos. Tudo que acontece no espiritual acontece aqui na Terra, por exemplo. Na Terra que eu falo é onde a gente vive, né? Nosso ambiente. Que a gente pode ver, né? Não quer dizer que deu furacão lá, vai dar furacão aqui. Não é essas questões. É questão de sentir mesmo, de sentir, das coisas realmente permitirem se acontecer. E aí, um tempinho antes, Fê, de eu sair da academia, dar essa pausazinha aí. Todo mundo precisa disso, né, Fê? Eu dei uma pausa. Cara, eu precisei dar uma pausa da vida de academia. E essa pausa pra mim foi de 1 mês. Foi o suficiente. Aí o que aconteceu? Surgiu uma oportunidade. Eu conheci um cara na academia que ajudou muito. Era aluno e virou um amigo meu. O John e a Natasha. Salve, John, Natasha. John e Natasha. Aí eles falaram assim, vamos fazer um concurso? O sonho do John é ser PRF. E o cara tem jeitão, hein? Chato pra caramba. Aí ele falou, cara, vou fazer um concurso de Itapema pra guarda municipal. A guarda tá crescendo muito agora, né? Tá, de verdade. Tá acontecendo, até na televisão tá acontecendo bastante notícia ruim sobre guarda municipal. Sim. Conseguir, às vezes, matar um cara. Um bandido, né? Uma pessoa ruim e proteger um cara de bem. Você vê bastante guarda agora agindo bastante. Aí eu falei, beleza, vamos então, né? Não tem nada a perder mesmo, porque eu já tava com o negócio da academia meio, né? Deixa pra lá. Aí eu e a Hannah, a gente não passamos por uma questão, Fê. Uma questão. Os dois? Os dois. Eu fui por 2, a Hannah foi por 1, mas generalizando, tá? Não, mas enfim. Por pouco assim? Por pouco. E o nota de corte, porque não é só passar na prova, né? Tem que estar nota de corte. Às vezes todo mundo passou na prova, só que pra você entrar mesmo, porque, né? Pra você entrar mesmo tem que acertar mais de... Por exemplo, eles passaram? Não passaram também. Porque eu sei que pra eles também Deus reserva outra coisa. O John quer ser PRF, não quer? Não guarda municipal. Entendeu? Isso que você falou é muito interessante. Às vezes a gente sonha com algo, pede muito pra Deus esse algo e quer buscar outra coisa. Não, você quer comprar esse novo carro que saiu esse novo Uno, top, né? Você já viu, novo Uno. Aí aparece um Corcel pra você comprar. Ah, não, mas eu não tenho carro. Ah, não, mas eu vou pegar o Corcel que é mais rápido. Né? Você vai no mais rápido, você não vai no seu sonho, às vezes. Dá um gato. Quer dar um gato ali, fazer um jump.
Mas não assim, igual eu quero ser bodybuilder nos maiores atletas do Brasil, beleza, eu vou lá buscar. Ah, mas eu vou só conseguir ganhar o Paranaense aqui e tal. Não quero só o Paranaense, né? Nossa, isso que você... É muito forte isso. Parece que não, mas é simples, mas é forte. Quantas vezes a gente se depara com oportunidades que desviam a gente do nosso sonho? Ali você quer muito isso. Só que aí chega até você algo que... E a gente se sente feliz, querendo ou não, né? Não é o nosso sente, é uma sonho. conquista, né, Fer? Porque é melhor do que a condição que você tá agora. Você tá numa posição, você quer ter algo melhor, beleza, mas teu sonho é muito melhor. Agir num salário de um guardinha pra um guardinha, não desmerecendo, né? Mas o salário de um guarda pra um PRF... Não tem nem Porra, é comparação. quase 10 mil reais de diferença. Um salário. A condição de trabalho também, Sim. né? Aquele fardo lindo do PRF. Mas daí eu pensei assim, cara, eu quero ser bodybuilder, não quero ser guarda municipal. Eu nem gosto de ter questão de ser polícia e tal. Eu gosto de ser bodybuilder, eu quero treinar, eu quero poder viver no meu meio, poder ajudar a pessoa. E eu acredito que Deus me deu o dom da cura, por isso que eu faço massoterapeuta. Olha Cara, só. não tem ninguém. Teve uma moça só, que eu senti que não era... Ela não ia na terapia por questão de Deus, por questão de tirar dor. Acho que com motivo secundário lá, que eu percebi. E essa mulher não conseguia ajudar. Ela sentiu dor, fiz 2 sessões. Sentiu, não parou a dor, mas não aconteceu nada, assim, sabe? Eu senti que queria alguma outra coisa, mas não conseguiu. E também não conseguiu tirar a dor. Eu senti que essa dor que ela tinha era mais espiritual do que no corpo, apesar de ela sentir dor no corpo, né? Sim. Não, mas reflete, né, Fê? Seu estado Reflete. emocional e espiritual. Reflete, até a questão de terapia mesmo assim, eu falo muito pra galera, o que você pensa, cara, estresse, ansiedade, faz você sentir dor no corpo. Eu vou dar um exemplo pra você. Anteontem, o meu estado emocional e espiritual, eu tava bem abalado, sabe? Com algumas situações. Do dia a dia, do cotidiano. E eu não queria, cara, ir treinar. Falei, cara, eu quero ir pra minha casa, eu queria entrar aqui, ler algumas coisas e ficar aqui. Falei, não, mas eu vou treinar. E foi de verdade. Ali, coloquei o fone, algo bem, tipo, tranquilo pra mim escutar, nada que me... pra treinar. E fiz um treino, Fê, de 1h20. Eu nunca faço treino de 1h20. Sempre 45, 50 minutos. Não rápido também, mas é dentro. Fiz bem tranquilão, cara. E no outro dia, o meu corpo tava moído, tipo assim, parecia que foi um tipo de estímulo diferente que eu dei, do que eu já tava acostumado. E no final, eu me senti tão bem, tipo... Falei, nossa, eu vim aqui e parece na minha mente eu fiz o melhor treino que eu já fiz nesses últimos tempos, assim. E ali me deu aquele, de novo, e você vê, cara, olha como é que é as coisas. Às vezes você tá querendo ir pro seu quarto, a vontade é essa mesmo, você tá desanimado, você tá triste, tá chateado. E você quer, não, mas, levanta e faz alguma coisa que o final das coisas são melhor do que o começo. A própria palavra de Deus fala isso. O final é melhor do que o começo. E ali eu me senti como se fosse numa terapia mesmo, sabe? Fê, a musculação não é só treinar o corpo, né? Quando a gente tá treinando, a gente tá descarregando da rotina. Tem muita gente que vai na academia lá, dá 6 horas, por quê? 6 horas a academia lota. Porque às vezes a pessoa tá naquela rotina, às vezes com o marido tá sozinha, e aí aquela rotina, trabalhou, chegou em casa, né? E vai fazer o quê? Então a pessoa busca um refúgio estando fora de casa, às vezes é na academia mesmo. E geralmente trabalho tá muito associado com estresse, né? Verdade. E realmente, às vezes é mesmo. Aí a pessoa sai do trabalho e vai direto pra academia. E aquele momento é a hora de descarregar. Passou da catraca pra dentro, ela, às vezes pensa nos problemas e tal, mas descarrega tudo, né? E realmente a energia da academia, ela é muito pesada, sabe? Porque realmente é um lugar de você descontrair, de descarregar a energia ruim que você tem. Por isso que a galera, às vezes, tem os fiéis da academia, porque realmente sente bem ali, sente que desvaziou aquela coisa. E muita gente também vai na academia pra conversar, porque às vezes não quer conversar. Também. Cara, teve uma avaliação que eu fiz ontem, levou 1h30 de avaliação, né? Foi só falando sobre... É uma aluna antiga, que ela até inclusive sofreu parada cardíaca por excesso de estresse. E olha que ela tem um corpo digno de atleta, eu falo. Não que ela tem o que? Acho que 50 anos. Ela é muito bonita. E ela sofreu uma parada cardíaca, derivada de estresse.
E eu falo pra galera, muito de câncer que tem no mundo, de câncer, de problema de saúde e tal, é estresse, é o corpo sofrendo. Tem uma amígdala que a gente chama, amígdala, ou uma parte do cérebro que chama amígdala também, tá? E ela incha conforme os sentimentos, não sei se você já sabia. Não. Conforme você vai sentindo um sentimento ruim e tal, não sei se é só ruim, não estudei a ponto assim, mas não sei se é só sentimento ruim, aí conforme você vai se frustrando, ficando triste, ela vai inchando. E ela não volta depois, ela só incha. E isso vai moldando a pessoa, porque ela também, como é no cérebro, ela é uma parte que ela relembra emoções, sentimentos. Que máquina sensacional. Não, é demais, cara, Sério? demais. Tem nem como falar que Deus não existe, né? Não, você... É só você prestar atenção, abrir mais o olho pra muita coisa e não ficar aquelas rédeas de cavalo, né? Com a cabeça fechada. É só abrir mais o olho que a gente consegue ver muita coisa. Fora essa experiência que você teve de uma tijolada que Deus te deu, pra você abrir os seus olhos, esse período você, que tá mais próximo de Deus, você pode sentir uma diferença grandiosa, né? Em relação a esse relacionamento que você tá tendo com Ele. Fê, a vida não ficou mais fácil. Eu fiquei mais forte, pode dizer. A vida não vai ficar mais fácil Nem a nunca. pau. Só se você for rico, só. E olha lá ainda. A responsabilidade muda. Eu fiquei mais forte. Eu fiquei mais capaz de Entendeu algumas ser situações? resiliente, né? Resiliente é o quê? Você conseguir passar pela dificuldade sem... Posso dizer... Sem cair, vamos falar a verdade. sem cair, sem amolecer, né? Sim. Eu consegui encarar aquilo lá de boa. Igual você pegar seu carro e passar por cima da lombada, é um obstáculo. Mas você passou, já era. É como se fosse isso. E isso eu posso resumir que a sua pergunta lá, como que você ficou mais próximo de Deus, o que aconteceu, foi isso. E o legal é que as pessoas... Sabe por que a gente não entende a graça imerecida de Deus? Porque nós fomos construídos por meritocracia. Sabia disso? A nossa mente gosta de ser recompensada muitas vezes, tá? Por algo que a gente faz. Você tá lá trabalhando, buscando, e de repente aparece a oportunidade de você trocar de carro, pô, legal. Aí você entende. E esse processo vai sendo gradativo, porque a sua mente vai ficando feliz, porque você tá fazendo um estímulo para ela, que você tá trabalhando, então você tá conquistando. E isso é legal. Como também, né, você ganhar as coisas do nada é legal, mas não gera aquele vínculo com a situação. É por isso que muitas vezes a gente não tem o vínculo necessário com Deus, porque a gente não entende. Por que a gente, tão ruim, merecedor de nada, Deus ainda quer, né, nos abraçar e nos acolher? Então, Fê, hoje eu acordei, escovando o dente antes de vir pra cá, até vai fazer um corte sobre isso. Alguém vai ajudar, eu tenho certeza, porque Deus falou assim, ó, você vai falar disso aqui no podcast. E eu falei, eu vou falar de Deus hoje no podcast. Sim. Essa questão de meritocracia, né? Eu vou fazer analogia à vida, como tomar banho, essas coisas assim. Cara, quando a gente tem Deus, né? A gente busca Deus toda vez, a gente vai estar próximo e tudo mais. Aí vamos fazer analogia agora com o banho. A gente toma banho e tudo mais, tá limpo sempre. Sim. Agora se a gente para de tomar banho, a gente fede. E com Deus é a mesma coisa. Então é um jeito fácil de entender, né? Pecado fede. Pecado fede. Você tá longe de Deus, você vai ter tendência a feder mais, porque você vai estar mais distante, vai buscar o que não é dele. E eu vou fazer passando simples, mas essa forte, analogia, porque Deus realmente na Bíblia, Deus usa bastante metáfora para que as pessoas entenderem mesmo. Porque tem muita gente que não entende muito algumas palavras mais difíceis, realmente, né? Facilitar um pouco o entendimento das pessoas. Deus usava muita metáfora para o pessoal entender. Porque como a gente é muito carnal, Deus usava a questão emocional, às vezes religiosa mesmo, com questão física, que a gente consegue palpar, consegue ver o que acontece, porque a gente é muito carnal, a gente tem que pegar e ver para crer, né? Então, é igual tomar banho. Tome banho todos os dias até você morrer, porque senão você vai feder. Olha só, que analogia, hein? É simples, mas é forte, igual eu falei. E é isso mesmo. E trazendo para esse mérito da questão de você não querer entender, quantas vezes eu fiquei relutando? E o inimigo faz muito isso, Fê. Tem um livro ali que eu li que é Como Calar o Acusador, né? Inclusive, uma amiga minha me presenteou com ele, Grace. Valeu, que livro sensacional.
pequeno, fino, mas uma mensagem grandiosa. E uma das principais ferramentas do inimigo é isso. Às vezes você tá tão sujo, você tá fedendo, aí um belo dia você resolve tomar banho, quer se encontrar com Deus. Só que aí você lembra os dias que você tava, né, fedendo no pecado. E ali o inimigo fica te batendo aquelas coisas na sua mente. Você tá aí orando, por quê? Tipo, olha o que você fez, tipo, ontem, olha o que você fez em 1990, olha o que você fez semana passada, um exemplo. Você se divorciou há tantos anos atrás, você cometeu isso. Então, é uma ferramenta absurda pro inimigo trabalhar. Pra você sair dali, porque ele não quer que você fique ali. Fê, já viu aquele negócio que fala assim... Ah, fulano me xingou. Só que... fulano falou que você é filho da... né? Uhum. Só que eu só vou aceitar que minha mãe é, né? PUTA. Se eu aceitar. Se eu falar assim, nossa, minha mãe é, né? Tipo assim, não que ela seja, né? Sim. Nossa, minha mãe é, né? Aí eu vou me ofender. Mas, meu, minha mãe não é, então não vou me ofender. E essa questão de o inimigo, né? A gente falou, o capeta lá, ficar te atormentando, Sim. é realmente isso. Você vai aceitar ou você vai perdoar, né? Perdoar você mesmo. Então você tem que ver, esse vai ser o divisor de água. Deus não vai Deus não vai impedir que essas coisas aconteçam com você, de você ser atormentado e tal, mas você vai escolher entre ser atormentado ou não. É que, tipo assim, a gente foi criado num sistema doutrinário que Deus, e isso é real, né, mesmo, mas nesse nível, acho que não. Deus é é um nível, tipo assim, a gente coloca, quando a gente tá na frente de uma autoridade absurda, tipo um juiz ou até um policial, que não é do nosso cotidiano, às vezes, né, o policial tá todo dia aqui. Se fosse, a gente ia agir naturalmente. Por quê? Aí eu vou entrar no mérito da história. Mas a gente que nunca é parado pela polícia. Aí vai lá e é parado pela polícia. Você já, né? Nossa, cara, tá acontecendo aqui? Você não já vai se portar igual você se porta comigo e você aqui, eu e você. Você vai portar mais diferente. Começa a tremer já. Talvez isso. E é na oração mais ou menos isso. Mas aí, olha só. Se você tem o policial ali ou uma autoridade no seu cotidiano, se outro policial ou outro juiz ou outro, sei lá, que é a autoridade te parar, você não vai mais tremer na base. Porque você já tem alguém que na sua mente te assemelha àquela autoridade. É isso que Jesus quer conosco. Intimidade. Para quando a gente vir orar, não ficar com aquelas orações, né, repetidas, ou Senhor, não sei o quê. É chegar aqui, porque oração é conversa com Deus. É isso aqui. É tipo assim, Senhor, vamos fazer um podcast, grosseiramente. Senhor, eu tô com muito problema. Uma câmera te gravando, né? Mas, Fê, eu vi, até fazendo avaliação, nas avaliações eu dou uma puxadinha ali pra Deus também. Não, claro. Tem muita gente, Fê, que ainda vem com aquele dogma de igreja católica. Não tô falando de igreja, eu não quero falar de igreja, eu não quero falar de religião, tipo católico, evangélico, protestante, tá? Enfim. Eu quero falar de Deus. E ainda tem esse negócio ainda, tipo, eu sou católico e, nada vai me tirar disso. Eu sou católico e eu vou morrer assim. É um dogma, né? E é difícil, porque igual meu pai, ele acredita em Deus, só que eu falo pra ele assim, pai, vamos lá na igreja? Ele fala, só se for na minha. Porque ele sabe que eu sou da igreja evangélica, né? Porque a minha igreja, na verdade, nem fala se é evangélica ou não, minha igreja é Deus. Só se for na minha. Tipo, querendo falar que a igreja dele é melhor, entendeu? Não quero ir na tua porque é outra religião. E isso me entristece, porque não tem lógica. Mas infelizmente Eu quero que ele passe a experiência que eu tenho de estar em contato com Deus, não de estar numa igreja evangélica católica. Eu vou dar um exemplo que quando eu fazia algumas coisas que modificavam a minha vida, seja no espiritual ou no físico, eu chegava com muita sede para todas as pessoas que eu gosto muito e queria demonstrar isso para elas. Assim, acabei de conhecer ou encontrar uma alternativa para melhora nessa parte da vida. Mas, Fê, a gente quer isso muito nas pessoas. Mas muitas vezes a pessoa não quer, entendeu? Ou às vezes ali pra agora. E pra mim, não sei pra você, mas pra mim foi muito difícil eu entender isso. Que as pessoas não querem. Você só tem que lançar semente e ir embora. Tipo, lança semente e se for precisar, regue todo dia. Como eu falo pra Sandra, da musculação, o meu cunhado. Como eu falo da oração pras pessoas. É isso. Mas eu não preciso ficar daquele jeito assim, nossa, será que ela vai hoje? Será que... Não, tô lá lançando. Se um dia for, beleza. Se também não for, é a escolha dela. Isso pra mim me frustrou muito, porque as pessoas não me escutavam. Eu achava isso, né? Nossa, mas é tão bom, cara, fazer as coisas que eu faço. Tipo assim, é tão bom se encontrar com Deus ali, ter uma experiência, um renovo ali pra você continuar.
Mas, sei lá, o que tá acontecendo? Será que eu tô Então, errado? eu queria que alguém criasse, ou fosse permitido, Deus permitisse, né? A gente poder assim, Fê, eu tô sentindo isso, ó, sente tu, né? Nossa. Seria muito bom. Ou poder falar assim, Fê, eu tô vendo isso, olha aí. Ia ser muito top, cara. O mundo ia ser muito diferente. Eu acho que Elias e Isaías fez isso. Não, Elias e Eliseu, perdão. Se eu não me engano, tá? Fê, eu sou bem, tipo assim, eu tô próximo de Deus, mas eu sou bem ligeiro essa questão de Foi uma Bíblia e parte tal. que, tipo assim, o exército era grandioso, o inimigo. E aí o profeta tava de boa. E aí o outro, que era como se fosse o pupilo dele ali, né? O aprendiz, falava assim, ué, esse cara é doido, é? Nós vai ser aniquilado. E o cara tá tipo, tá. E todo mundo lá fora, vai matar nós. E ele preocupado numa aflição absurda. E o cara de boa. Aí o homem viu o pupilo dele naquela aflição lá, falou, meu Deus do céu, piazinha, viu? Aí pegou e falou, orou a Deus, falou assim, Deus, mostre pra ele a mesma visão que eu tô tendo. Aí Deus mostrou. Aí atrás desse exército, tinha um exército triplo, não tinha nem... A visão dele não conseguia nem enxergar o resto. Nossa. Mas de Ele Deus. É tipo aquele filme 300 lá. É, tipo isso. É de Deus, entendeu? Um exército muito maior, imensurável, só que espiritual. O cara tava garantido, tipo assim. Aí ficou sossegado. Isso aí que você falou é muito massa. Tipo, já pensou se a pessoa tivesse a mesma visão, assim? Imagina se isso fosse rotina, Fê. Quero apresentar meu projeto na empresa. Aí eu quero passar minha visão que eu tô sentindo, mas não consigo me expressar com slide nem nada. Ia ser muito top, né? Pô, isso é muito legal, porque às vezes nós temos sonhos, todas as vezes, e a gente quer expor esse sonho pra alguém, e o pessoal olha e fala assim, nossa... E muitas vezes não é possível, né? Muitas vezes não é possível a gente passar, Jamais, porque é uma né? coisa que só você consegue Só você. sentir. Que nem o seu sonho pra ser bodybuilder, cara. A visão que você tem do bodybuilder... Mano, a visão que eu tenho de eu lá no topo não fala, mas lá no top, né? Soberbo, eu entendo. Lá no top, lá. Sim. Passando o que eu tô vivendo o que eu tô fazendo e passando, mudando vida, cara. Eu tenho a visão, mas eu não consigo passar. Não dá. Ainda. É a mesma... Vou dar um exemplo. É a mesma visão que Jesus quis passar do reino. E as pessoas, algumas conseguiram pegar. E às vezes ali só uma vírgula do que ele... Tudo, a imensidão que ele passou pra buscar. E outras, isso aí é balela, é história pra pescador. Fê, eu lembrei de uma coisa. Eu tava vendo algumas teorias, né? Teoria, mas assim, pode ser verdade ou não, sobre a questão do inferno, né? Já pensou que o inferno, Fê, pode ser um resultado da ira de Deus? Por exemplo, assim, o inferno é de Deus. Sim. Tudo é de Deus. Inclusive, se Deus tiver 50 demônios do meu lado e Deus pisar aqui, todo mundo vai se curvar, porque tudo é pra ele. Não que é coisa boa, não que Deus cultiva demônio, né? Mas pensou que o inferno pode ser um resultado da ira de Deus? Porque Deus é temor. Mas você não já parou pra pensar também sobre isso aí, que se realmente o inferno for a ira de Deus, eu acho que ainda a ira de Deus, eu vou dar um exemplo. A ira de Deus é tão absurda, porque a glória dele, se a gente chegar perto da glória dele, nos consome. E é uma coisa, a glória de Deus é uma coisa boa, se você olhar assim, nossa, que lindo, a glória de Deus é maravilhosa. E se a glória de Deus é grandiosa, não tem nem como mensurar com uma palavra, e já nos consome, imagina a ira de Deus. Imagina a ira. Por isso que o pessoal fala, sofrimento eterno, né? Então acho que é isso. Eu acredito que, eu não sei, tá? Não tenho base pra falar isso que eu vou falar. Mas você já pensou também que quem estiver no inferno, não sei se quem estiver no céu vai ter esse mesmo pensamento. Quem estiver no inferno vai ter as lembranças, o porquê que tá no inferno, tipo assim, das coisas que fez aqui e chegou lá, e vai ter aquela lembrança de, eu cheguei até a porta do céu, Deus me julgou por causa disso, e eu tô aqui agora. Eu sou um... Então, Fê, eu tava vendo assim que, não sei se da questão da igreja católica, eu falo muito do purgatório, né? Sim. Purgatório, o que é purgar? Você tem um machucado e ficar purgando nele até sair algumas substâncias, alguma coisa assim, né? Ficar apertando o machucado. E purgatório é você ficar lá, tipo, remoendo as coisas que você fez. É um cantinho. Tem pessoa que o purgatório, em vez de você morrer e ir pro purgatório, igual a igreja católica fala, você morrer pro purgatório até você, tipo, como se fosse um juízo. E se o purgatório não for no inferno? Você vai ficar lá o resto da vida. Todo momento que você tá no inferno, expurgando, aquilo lá, às vezes você perdeu um parente. Aquela dor que você perdeu um parente é horrível. Antes você ficar sentindo aquilo lá toda hora, eternamente. Não sei se o inferno é eterno, né? É, né?
Ah, Morte eterna. eu sei que é, mas, tipo assim, o que a gente sabe, mas ninguém voltou pra falar que é. É o que a gente pensa. Não sei se na Bíblia fala que é eterno ou não. É eterno. É? A glória de Deus é eterna e o inferno é eterno. Se tá na Bíblia, eu não vou questionar. Será atormentado eternamente. Então, imagina você ficar lá sentindo aquela sensação horrível de perder Então, alguém. tipo assim, acredito que atormentado também, vamos falar assim, um exemplo. Se já é ruim a gente aqui, quando a gente comete, vamos falar da nossa adolescência ali, juventude, quando a gente faz uma cagada muito feia, nosso pai senta a gente no sofá ali ou no lugar e começa a falar, né? Você fez isso? Eu acredito, pela minha concepção, muito, às vezes até bobo falar isso, mas também pode ser isso, sabe? O atormento que eu tô falando, às vezes a pessoa pensa que ser atormentado pode ser ficar dando facada na pessoa. Não. Às vezes pode ser assim no psicológico ali. Porque olha que absurdo. A nossa carne aqui vai morrer. Mas a nossa essência vai voltar para o lugar de origem, a fonte, que é Deus. Então imagina ali, como o acusador faz hoje aqui. Imagina o acusador lá, tipo os demônios falando assim: você tá aqui por causa disso, você é um inútil, você é um fracasso. Nossa, Não, a galera cara, hoje, Fê. absurdo, mas escutando isso aí eternamente. Não, a galera nenhuma- hoje, assim, Fê, a galera dorme mal e fica o dia inteiro. Putz, puta que pariu, né? Eu dormi mal a noite inteira e fico o dia inteiro aqui, ó, falando pra todo mundo, cara, dorme mal e resmungando e trabalha igual um cara de, né? Cara de camelo. Cara de camelo, cara de cogumelo. Aí, imagina quando tiver um negócio mais extremo, assim. Sim, aham. É por isso que tem gente que fala pra mim, pô, cara, mas por que isso? Se Deus é Deus e sabia de tudo isso, por que criar essas coisas ruins pros homens, né? Tipo, o inferno. Porque Deus conhece o coração do homem e a liberdade tá aí. Deus que criou, ele sabe, filho. Então, Mas não que ele sabe que nós vamos fazer coisa ruim. É que ele deu livre-arbítrio. olha só que ideia bem doida que eu tive acerca da vinda de Cristo pra Terra. Eu pensei assim, nossa, mas... Eu pensei assim na minha mente, olha como Deus é incrível. Se Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas, todas mesmo. Por que que ele precisou vir aqui pra Terra, Jesus, para conhecer a nossa carne, que é pecadora, e passar por tudo que a gente passou? E enfim, né? Morrer por nós por causa do plano de redenção. Mas eu digo assim, por que isso? Por que querer sentir na pele se ele criou, então ele sabe. Mas aí tem uma jogada. E eu tava orando e eu senti muito isso no meu coração. Muitas vezes, talvez, tá? No plano espiritual, naquela época que você leu o Velho Testamento, Deus pegava e pecou, morreu. Aí vem Jesus e você não vê mais isso, né? Você vê um Deus mais, né? Opa, pera lá. Pecou, mas ele vai se arrepender ou as próprias situações vão fazer com que ele veja que ele fez cagada. E ali você vê que, tipo assim, o inimigo, eu tenho certeza, cara, que o inimigo que é terrível, poderia, sei lá, em algum momento falar assim: ah, é muito fácil pro Senhor, que é Deus, Todo-Poderoso, o Senhor é onisciente, mas você não sabe o que acontece na carne deles pra eles cair tanto. Grosseiramente, tá? Tô falando. Uhum. Eles que estão lá passando pela tentação, eles sabem. Você é poderoso, você não ia usurpar da sua glória pra sentir o que eles estão sentindo. E aí Deus faz isso aí pra mostrar também pro inimigo que ele é Deus como Deus. E ele também se fez homem pra provar que em nome de Jesus nós podemos, cara, vencer as coisas. E quando eu senti isso, eu senti uma alegria tão grande, porque eu sou nada e Deus me mostrando, pensando essa analogia assim no meu coração. Ou seja, Jesus é sensacional. Cara, tem uma parte que eu vi lá que Jesus, mesmo com todo o poder dele, ele usou algumas palavras da Bíblia. Da Bíblia, se não me engano. Da Bíblia pra poder pra pedir uma bênção pra Deus. É isso, você que manja mais. Foi, né? Foi, e olha só que absurdo. Se você vê. Nem sei se tinha Bíblia naquela época. Claro que tinha. Tinha o Velho Testamento ali, né? Isaías, tinha as coisas que Moisés escreveu, tinha a lei, né? Tinha aqui, ó. Mas, cara, tinha a Torá. Mas, cara, se Deus, Jesus que, digamos assim, que é Deus, Jesus, tinha a Torá. Ele usou a Bíblia pra poder pedir, o que ele pediu, Fê? Você que pode falar com mais propriedade. Nossa, mas ele fez tantos pedidos ao Pai. Não, ele pediu algumas coisas pra Deus através da Bíblia. Imagina nós, quem que é nós, Fê? Deixa eu comentar rapidão, claro. Fê. Eu tava vendo também uma parte bem massa, que eu tô me adentrando muito em ter religião, investimento de bolsa de valor. Você tá, hein? Tá buscando. Eu tô buscando o negócio. Fê, Deus falou, tu me falou assim, um questionamento leigo, né?
Cara, se Deus é onisciente e onipresente, por que não quer pedir pra Deus estar aqui com nós? Aí falou assim, ó, a glória de Deus, as coisas de Deus, sim, o poder dele é onipresente. Mas Deus escolhe onde ele quer estar. Ele é onde entra, mano. Ele é muito educado. Ele escolhe onde ele quer. E ele também tem que ser convidado. Bem, ele entra onde ele quiser. Se ele quiser explodir essa porta que entrar, ele... Né? Cheguei. Ele não precisa nem meter o pé. Se meter o pé, o mundo explode. Não, ele é bem-vindo aqui. Não precisa meter o pé, não. Ele vai onde ele quiser, mas não, você tem que ser bem-vindo. Isso aqui é massa. Pensa só. É isso que às vezes eu não... É muito grande Deus. Porque ele mesmo sendo grande, ele não invade o meu espaço. Ele não ele é... me respeita. Ele respeita, né? Ele é autêntico. Ele não é aquele cara assim, ó. Eu sou igual os caras que era rei antigamente, né? Eu sou rei, eu vou montar num cavalo até na tua casa, que vai me carregar até no sofá. Um cara pegou e falou pra mim assim, se Deus sabia de toda essa maldade, então por que ele não destruiu o inimigo e deixou a gente tudo bom, né? Aí eu falei assim, Deus pode tudo, menos uma coisa, ir contra o caráter dele. Ah, mas ninguém ia saber, mas Deus ia saber. Ele ia saber que ele fez aquilo. E grosseiramente, ele ia ser corrompido. Ele ia ser mentiroso. Né? Pra ele mesmo, beleza? Ninguém ia saber, ninguém mesmo, mas ele ia saber. Então ele é, tipo, verdade. Tipo assim, olha que absurdo, né, cara? É a mesma coisa pensar assim, a prefeitura sabe que tem pobres aqui, por que ele não acaba com a fome da casa pra esses pobres? É o mesmo pensamento. É quase isso mesmo, é verdade. Por que você não faz isso? Por que o prefeito não faz isso? É verdade. Né? E você vê que ele é autêntico, ele é autêntico, não tem o que falar. Ele é o ser mais perfeito em relação à autenticidade, assim, de verdade. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é, né? Ele fala na palavra dele. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. E ele se vê, tipo, Deus poderia destruir tudo mesmo, falar assim, quer saber, eu vou acabar com tudo e fazer do zero, ou não fazer mais nada, né? Tô nem aí. Mas aí ele ia saber, pô, aniquilei tudo, acabei com tudo. Virou em nada. Todos esses milhões de anos que passou, virou fumaça. Tipo, é como nós, quando trabalhamos num projeto e não dá em nada. E aquele projeto vai por água abaixo e fala assim, cara, dediquei quase, 5, 6 anos da minha vida e não deu em nada. Eu acredito que Deus é perfeito, tudo que ele faz é na lata. Não, isso mas é verdade, imagina pensar assim, é só Deus, analogia. Deus fez um projeto lá, tipo, faça-se a luz, né? Tipo, no início de tudo, no Gênesis. Já pensou se ele fez um projeto antes? Porque ele fala assim que viu que deu certo algumas coisas que fez na Terra e tal. E se ele fez algumas coisas antes e deu errado? Hein, você já parou pra pensar que Deus... Qual o sentimento que ele teve pra construir e fazer tudo que ele fez? Vou dar um exemplo, tá? O que motivou ele a ter? Sim, eu vou que dar Deus exemplo. motivar Deus. Tipo assim, eu vou falar uma coisa muito chula aqui, grosseira, né? Eu falo assim antes, para as pessoas entenderem que eu não tô jogando groselha, mas é um sentimento que tem no meu coração, que eu acho gostoso pensar isso. Imagina, eu vou dar um exemplo, os pintores que a gente tem como referência. Da Vinci, Picasso. Aquelas pinturas que eles fizeram, arte abstrata ou a arte Mona Lisa, eles tiveram aquele sentimento de expressar tudo o que o artista faz. Porque Deus é um artista. Olha a perfeição que ele fez. Então, imagina só, se tudo que a gente pensa às vezes e faz algo muito incrível e é lindo o que a gente faz, imagina o que Deus estava sentindo ali naquele momento. Falei assim, nossa, tô aqui, vou fazer o universo, vou fazer as estrelas. Que coisa... Você já parou pra pensar nisso? Então, Fê, eu vou dar exemplo do Dalila, né? Dalila? O Dali, Salvador Dali. Dalila. Salvador Dali. Eu tava vendo que algumas motivações dele, se não tô enganado, da onde a gente inspirava as ideias dele, que ele fazia muita coisa abstrata, né? Tipo, aquele relógio tá derretendo, por exemplo. É dele. O grito. Sabe como que ele se motivava, pelo que eu li? Ele dormia... ele acordava de 20 em 20 minutos. Aí aquele sonho que ele tava, ele pintava. Dormia 20 minutinhos. Aquele sonho que ele tava, ele pintava. Foi assim. Olha. Eu falei, cara, que massa. Acho que foi o que eu li. Não sei se é verdade mesmo, né? Mas, cara, Deus é... É isso. Você olha toda a expansão que a gente conhece por gente. Os planetas, a órbita, o firmamento. Deus pensou? Eu tava no YouTube vendo um vídeo sobre aquele negócio de pronome neutro, né? Nossa. Que eu falo, nossa, cara. E inclusive que a Argentina adotou. Infelizmente, que dó. Aí nossa, muita piada. Aí tem um vídeo de 5 anos atrás que uma moça tava falando de... Uma menines tava falando.
A menina. Tava falando de pronome neutro, antigo 5 já. anos atrás já? 5 anos atrás, cara. Eu fiquei, cara, não é de hoje. E aí o cara escreveu assim, cara, o fim do mundo passou de ser um medo, passou de medo pra ser uma esperança. Aí eu falei, cara, bate com o que eu realmente penso hoje. Nada sobre isso, pronome neutro, né? Mas é sobre a questão que, cara, eu não vejo a hora de acontecer não o fim do mundo, fala do fim do mundo, né? Como uma coisa ruim, mas Sim. o arrebatamento. E assim. eu penso assim... Eu fico ansioso esperando isso porque é uma coisa boa pra quem vive em Deus. Então, é nesse ponto que eu ia chegar. Eu fico feliz e triste ao mesmo tempo. E aí que tá a nossa missão. Poder o máximo de pessoas contar. Tipo assim, tá chegando. O máximo de gente. Eu não sei se eu vi, Fê, que Deus só vai vir quando toda a terra souber dele. Só que eu tô vendo lá, cara, eu tava vendo que tem região do mundo que nem sabe que existe cristianismo. Mas vai ser anunciado. Que nem sabe que cristianismo é uma religião. Então é um lugar muito remoto. Só se for índio, porque, cara, não consigo crer que isso existe, sabe? Porque tá tanto acesso às coisas, tá tão fácil que você fica tipo, pô, existe isso? Claro. Existe o não saber do cristianismo, assim como existe religião lá que nós não conhecemos, né? Também. Eu sei que isso existe. Sim. Mas é difícil pensar, né? Tem tanto lugar no mundo, cara. Tem tanta coisa que não é divulgada na internet. Tem lugares, tipo vilarejos, né? Que não chega nem a ser uma cidade. Mas tem vilarejos que são bem difíceis de acesso, que é aquele povo que foi lá e ficou lá e foi crescendo ali. Que ali acabou, cara. Ali eles plantam, colhem, vivem a vida remotamente, vivem da agricultura. E tá ali, não tem zero tecnologia. E tem mesmo, esses dias eu tava vendo no Discovery Channel civilizações lá antigas que eles continuam ainda o mesmo costume, mesmas coisas. Tem as pessoas que querem ser desbravador, mas eles são desligados das aldeias e dos lugares. Ele vai embora e vai seguir a vida dele. E às vezes isso não é nem uma escolha, né? Às vezes de geração para geração. Então... É verdade, é condicionado aquilo. E a condição é muito isso, mas o acesso faz a gente pensar. Imagina se a gente crescesse num mundo que a gente só vivesse da agricultura. Teria um ou outro ali que teria um pensamento fora da curva. Filho, pra viver no mundo que nós está hoje, isso que a gente tem, internet, essas coisas é luxo. Não é uma coisa a mais, sim, um a mais assim, na vida, mas dá pra viver. Como que o pessoal vivia antes, construindo pirâmide com Wi-Fi? Não, cara? Mas eu digo assim, aqui hoje, no lugar que a gente vive, com o acesso que a gente tem, muita gente tem pensamento fora da curva. Só não executa, tipo... Pra viver nesse lugar, pra viver na situação que a gente tá hoje, o que a gente tem hoje é essencial. Internet, celular, você tem que ter, senão não consegue viver. Eu vou dar um exemplo bem fácil. Hoje a educação tá muito grande. O nível de educação pra você buscar. Mas esse buscar tá escasso. O interesse tá escasso. Ninguém que se interessa mais. Vou dar um exemplo. Hoje todo mundo quer o quê? Se você colocar um vídeo, uma videoaula sobre anatomia, 2h30. Não, eu quero um vídeo de 10 minutos que me explica o... Eu quero um TikTok. Eu quero um 40 segundos que me explica... A aula passando na TV ou que um TikTok. Ou nem isso, às vezes é isso mesmo. Tipo assim, não, 2h30 é muito tempo, eu quero um vídeo de 20 minutos. Eu vou dar um exemplo também. Essa área que eu tinha adentrado tanto e pra glória de Deus me abriu os olhos, né? Sobre treinamento, performance de pessoas e tudo mais. Você vê lá o psicólogo, 5 anos de faculdade, mestrado e não sei o que, vai indo quase 10 anos de carreira, de estudo, só de estudo. Aí você vê os caras se formando com 7 dias. Curso de 7 dias. É uma visão que, cara, parece que desmerece. Fê, eu acho assim, a faculdade que nós fazemos hoje, eu vou falar da minha área, tá? Sim. Tem muita coisa que eu aprendi na faculdade. Só que onde eu trabalho, pode dizer quase 100% eu aprendi de prática, mas de eu digo assim, tem tipos de curso que você... eu vou dar um exemplo meu. 4 anos de Senai, de indústria. Eu fui aprender na indústria. Se eu usei algum método de fazer... é mentira, de verdade. Um ou outro e olhe lá. Mas vamos falar assim, nossa, 70% que se fosse pelo menos isso, 70% que você vai fazer aqui no Senai, você vai fazer na prática lá da vida real. Não faz. Mas eu digo, quando se trata de um curso mais técnico ali, que você precisa de um conhecimento técnico para avaliação,
de uma pessoa nessa questão emocional, o quadro clínico, né, já envolve a saúde mental da pessoa ali. Eu acredito que 7 dias a pessoa não tem base. Não, lógico que não. Grosseiramente falando. E é o que hoje a internet oferece. Né? Vem a certificação, até curso grátis, cara, com certificação. Cara, isso daí eu vejo mais como um adicional que você já estudou, né? Sim. Mas não Sim. pra poder ser Mas um se profissional algumas preparado. instituições colocassem isso, mas não coloca. Seja um profissional da área, é isso que coloca. Entendeu? Tipo, e aí, por isso que hoje tem um conflito muito grande com as categorias, com relação da saúde mental. Eu conversei com um aluno esses dias e ele falou assim, cara, tava tendo uma seleção pra ser mecânico. O maluco chegou pra fazer entrevista lá e fez algumas perguntas com o pessoal lá, né? E pegou um por um pra ir lá na prática. Ele falou assim, pega uma chave de boca 13 pra mim. Ele falou, o que é chave de boca? E ele colocou lá no currículo dele que ele era mecânico. O cara não sabia que era chave de boca, né? Então tem muito isso daí. Voltando àquele assunto da parte remota lá, né? Que tem muito pessoal que a gente não conhece ainda. Cara, eu vou dar exemplo da musculação. Quantos caras do mesmo tamanho ou maior que o Ronnie Coleman? Quem não sabe, o Ronnie Coleman é um dos maiores fisiculturistas do mundo. Só que o Ronnie Coleman foi um cara que competiu, tava na mídia. E aqueles cara que não tava, que só treina por gostar mesmo, quer ficar grande só porque gosta. Imagina quantos Ronnie Coleman, o melhor, não existiu ou existe. Então, quantos cara que é genial existe? Quantos cara que é mais rico que o Elon Musk existe? Né? Isso é verdade. As pessoas falam assim, não, o Elon Musk é o mais rico do mundo que a mídia mostra. Né? Que a mídia mostra. Vou dar o exemplo daquele shake lá. Os caras até falam, a gente não tem tempo pra ficar na Forbes. Os caras os caras mandam no mundo. Os caras querem mandar em Marte já. Então é assim. Eu tava tendo contato com bastante gente agora, Fê. Questão financeira, que eu tô estudando muito. Cara, na nossa região, aqui na nossa cidade, tem cada pessoa rica, mano. Não. E, tipo, você não fala que não é 2, 3, é, tipo, muita gente. Toledo é uma cidade de gente com muita condição financeira. Cara, eu fui pegar minha moto lá, que eu comprei. Tava uma lancha lá, que é a Náutica lá da Yamaha, né? Fazendo propaganda aqui. Tava uma lancha gigantesca. O cara falou, 700 mil essa lancha. O cara veio aqui, pagou 200 mil em Pix, trouxe uma maleta com mais 250 mil e o resto ele fez um cheque pra daqui a 30 dias. O cara bem dizendo, pagou à vista uma lancha de 700 mil. Cara. E o cara é de Marechal. Falei, mano, ó as ideias, velho. Eu queria poder ter 200 pila na minha conta. Então é muita coisa que foge da nossa realidade. Sim. Ou que a gente não tem noção. Esses dias mesmo eu tava no posto lá também, tem muita gente que eu vejo, que você olha assim e fala, nossa. Tem gente, olha só que absurdo, eu vejo 2 extremos. Tem um rapaz lá, nem vou falar o nome dele aqui, mas o cara tinha uma Dodge Ram, que ele comprou à vista. Top, né? Tinha um Dodge Viper, ele tinha um Camaro, tudo os carros dele. Tanto que, nossa, ele ia lá, você não dava nada pro cara. Tomava ali um suquinho e tal. Nossa, e o cara gostava de conversar. E eu peguei ali tanta amizade com aquele cara e eu nem sabia quem o cara era. Aí passou um tempo assim, de repente eu vi ele, e ele vinha tipo assim, não com aquelas rouponas, mas vinha aqui, ó, calça jeans, camiseta polo, trabalhando, né, na correria. De repente ele falou assim, vem aqui pegar um suco, o Piá tá trazendo meu carro aqui que eu mandei lavar, né. Chegou lá um Dodge Ram, das últimas que saiu. Falei, eita, nós, o cara tem um Dodge Ram, que top. Cara, na academia tem um aluno lá que ele vai, é um senhor já. Ele vai com uma camiseta assim, sempre a mesma roupa, sempre vai treinar. Não igualzinha, né, mas assim, aquela camiseta sem marca nenhuma, aquela bem simples, um tênisão da Olympus, aquele mais simples, e um shortão. Aí só que o carro que você olha, velho, é aqueles Volvo de 800 mil reais. Eita. O cara tem uma transportadora, o cara é muito rico. O cara é muito rico, velho. E vai simplão, você fala pro cara, mano, esse cara deve morar de aluguel ainda e tal. Não, aí olha só, eu falei assim, que massa, hein? Eu falei, aí ele foi embora, peguei lá um amigo lá e falei assim, nossa, que massa, né? Ele tem uma Dodge Ram top. E é linda mesmo a Dodge Ram. Ele falou, isso aí é só um dele que ele tem, tipo, de top. Ele foi me falando que o cara tem. Eu falei, mas o que esse homem é dono de uma empresa tal aí? Eu falei, louco. E eu tava dando nada pro cara. E isso é que é legal. E aí, às vezes, vem um cara lá que, tipo, mete mó banca e é tanto funcionário quanto eu fui, né? Na época atrás. Eu falo que isso daí, essa questão do cara ser desse jeito,
É duas coisas. Ou o cara tem uma maturidade emocional grande, pra não querer esbanjar isso pra todo mundo, e personalidade, né? Às vezes o cara é um cara de mais presença, quer mostrar isso mesmo pra todo mundo. Ou é mais, tipo assim, você é mais humilde, porque tem gente que não tem tanta condição. Não, então. aí pra você ter uma ideia, depois esse cara voltou lá, na Dodge Ram, e a gente foi pegando mais amizade ainda, todo mundo ali no lugar ali. O dia que ele comprou um sítio, ele ficou tão feliz que ele veio lá falar com nós, sabia? Sério? Ô, Piazada, comprei um sítio, eu vou aqui mostrar pra vocês. Cara, que não era um sítio aquilo ali. Você tá maluco. Sítiozinho. Sítio, sítio é... Mas já pensou, para que esse cara, às vezes só tem vocês eram o melhor amigo deles? Então, aí olha só que engraçado, o que ele falou pra nós? Vou Ele dar falou um assim- sítio pra cada um. Não, ele falou pra nós assim, imagina, cara. Pegou e falou assim pra nós, cara, eu vim de uma família onde eu passei até fome. Então, tendo o que eu tenho, assim, hoje, às vezes eu tenho mais por causa... Ele falou até, eu tenho mais por causa de influência. Às vezes meus filhos falam pra pegar um negócio que eu mereço e tal. Mas eu prefiro fazer meu trampo e... ele falou assim, que gosta de viajar. Se tem a oportunidade dele viajar, ele vai. Mas Ele já passou o perrengue, então sabe como que é. Ele veio de uma família pobrona mesmo. Isso que é massa, você fala assim, pô, o cara passou perrengue, ele podia comprar tudo que ele visse na frente. Até o posto, se quisesse, comprava. Sim. Tá de Comprasse boa, até tá o C e sossegado. comprava. Tá sossegado. Não, eu não. Não tenho valor. Imagina, ele pode comprar tudo, mas ele tá de boa. Então, é isso. Ele sabe o que ele tem. Ele dá valor pro que ele tem. Não, e se você ver esses dias ele falando dos filhos dele lá. Não, os meus filhos é nojento. Ele sabe. Mas é por causa disso, ele até fala, meus filhos é nojento, vocês não passaram por nada que eu passei? Ele fala, cara. E é real mesmo. Assim, se vocês passassem pela mesma metade que eu passei, eles davam valor mais porque o pai tem. Ele fala. E aí faz, É um tiozão, cara. aí faz uma ponte, feita que nós falou agora há pouco. Se nós conseguisse pegar o que nós sentiu, passou a fazer assim, ó, sente aí, né? Ou Toma aqui pra você ver. Cara, que ia ser muito diferente, né? Verdade. A busca ia ser outra. Ia ser a top. vontade. Quem sabe esse bagulho de metaverso aí vai poder proporcionar isso? Ah, tem que mexer muito com a rede neural, né? Pra pessoa ter o mesmo sentimento, assim. Ah, mas você não viu que os caras tá querendo colocar um chip no cérebro lá? Você não acha que Deus vai chegar igual a Torre de Babel? Tipo assim, Deus foi vendo a Torre de Babel e falou assim, esse povo aí é meio lesado da cabeça. Chegou lá e falou assim, não, tá muito bagunçado já. Pum! Ah, Fê. Eu acho. Eu creio que assim, eu acho que não. Eu acho porque, sei lá, viu? Ah, Fê, o cara ir pra Marte, por exemplo, lá, Marte tá lá moscando. Se o Musk tá conseguindo, é porque Deus tá permitindo. Mas, filho, eu não sei, eu vou dar um exemplo assim. Tem cara fazendo estudo pra provar que... eu já vi isso aí. O cara quer provar uma partícula de uma molécula, não sei do que lá, e o cara pode criar vida através disso. Ah, tipo uma célula tronco? É mais ou menos isso. Não, mas é um estudo bem aprofundado mesmo lá. Aí o cara falou assim, até na matéria, se a gente conseguir criar vida, a gente vai se igualar a Deus. O cara falou assim, eu falei, não, aí já bagunça, já... Ah, tem muito Será extremo, que né, Deus Fê? chega... O nível de liberdade que a gente tem é nesse nível de chegar assim, ó, eu fiz um negócio que eu posso ser comparado a Deus. Eu faço a vida. Ah, Fê, Eu mas crio é igual, vamos colocar esse cara aí como se fosse um pastor que cria uma igreja, falar de Deus pra ganhar dinheiro, né? Tá usando o nome de Deus. Pode se comparar a um cara desse. Só que ele tem o Elon Musk, às vezes o Elon Musk, não sei como que é o pensamento dele, não sei nada, não conheço. Às vezes só quer mesmo, igual ele falou, quer salvar o planeta, os humanos do planeta Terra, né? Ele percebe que realmente vai acabar. A Terra tá se degradando, o ser humano tá acabando com a Terra. É por isso que eu acho, por causa do plano de redenção de Deus, né? Tipo, de voltar. Eu acho que não chega nesse extremo da gente conseguir colonizar mesmo, de fazer uma colônia monstra. Eu acho que não chega. Ah, Fê, eu acho que chega. Eu acho que não chega, eu acho que Deus vai colocar muito empecilho no caminho. Ah, Não sei, né? mas... Ou a própria situação vai se tornar um empecilho. Mas senão, acho que Deus não ia nem permitir que criássemos foguete, filho. Mas Deus, Pra ir pra Lua, por exemplo. eu acho que Deus, Deus- não atrapalha nessa questão de pensamento. Ah, mas os caras fizeram, não só pensaram, entendeu? Ah, não sei. É muita coisa, mas acho que eles conseguem sim, Fê, porque colonizar lá? não tem o porquê Deus impedir um negócio que não vai mudar nada. Tipo assim, olha- vai mudar nada, só vai ser um planeta igual a Terra. Mas olha só o coração do homem. Eu já vi uma matéria assim, falando assim, já pensou o homem consegue colonizar, né, a Terra? Não, outro planeta. Aí os caras que é os bilionários conseguem estadia, tudo certinho pra quem eles amam. Beleza, show. Já tá tudo lá, tá tudo certinho, tudo lindo, só chegar e ir embora. Aí vão embora, aí
quem fica aqui ou quem fica de lá pra cá começa a fazer um monopólio, entendeu? Na Tá, terra. mas vamos supor que todo mundo que é rico e poderoso vai pra lá. Aí do nada cai um meteoro, mata todo mundo. Quem ficou são os bonzinhos, os de Deus. Já pensou num negócio desse? Será? Mano, que dá Deus pra pensar acaba com a muita Terra? coisa, velho. Será que Deus vai acabar com a terra? Acabar assim? Com a Terra? Você sabia que a natureza clama o nome de Deus? Já ouviu falar nisso? Vou dar um exemplo pra você. Não. Vulcões, tsunamis, essas coisas que acontecem. Sabia que é uma mensagem da natureza pra Deus, não pra nós? Tipo, olha, vocês estão idiotando aí, fazendo essas coisas. E aí a gente vai mandar um... Sabia que Um aviso. é um ser tão puro, porque tudo que tem vida vem de Deus, né? O mar é vivo, a natureza é viva. E quando você vê a natureza fazendo o que ela faz, ela tá clamando a Deus socorro por causa dos homens, de pecado, né, na verdade. E o que a gente faz é terrível com a natureza. Fê, você viu lá em Rio Grande do Sul? Não, Minas Gerais. Ciclone, né? Mato Grosso. Algum desses países, o estado aí. Ah, Deu uns furacão, uns tornados. sim. Cara, coisa que só vinha nos Estados Unidos. Aquele evento assim, ó. Que passava que a casa tava a 50 km por hora viajando. Saci Pererê. Cara, louco demais, mano. Louco. Muito, aqueles eventos surreal. Então, olha só. No Brasil, Ah, velho. No Brasil, onde você viu isso aí no Brasil? Daqui a pouco começa terremoto e eu quero ver. É verdade. Terremoto e... É a natureza clamando a Deus. Mudar os animais aí, tipo, fazendo o que tá fazendo. É os animais clamando, tipo, socorro de Deus. E ali quando eu vi esse estudo, eu falei, nossa, cara, faz sentido. Quando Caim matou Abel, isso. Deus falou pra ele, ó, o sangue do seu irmão clama a mim na terra. Tipo assim, eu comecei a ler aquilo e falei assim, não, mas peraí, por que na terra? E aí tem um outro estudo também, que fala que se a gente deixar de glorificar a Deus, as pedras o glorificarão. Tudo, velho. Tudo. Tipo, uma pedra. O que é uma pedra, gente? Uma pedra é o quê? É um organismo, cara. Tem micro-organismo ali dentro. É, carrega a vida, né? Igual, acho que vida, foi uma pô. Monark que falou uma vez, que Noia lá, falou assim, cara, se a gente tá num planeta e ele tem vida, e se essa gotinha aqui, ó, essa gota aqui do copo aqui, tem muita bactéria, muitos seres, organismos, né? E se eu fizer assim, matei todo mundo, velho, acabou. Matei todo mundo, acabou. Claro que eles não morrem assim, né? Sim. Igual você pega uma pulguinha, você vê ela, você aperta assim, ela não morre, vai ficar ali. De tão pequena que é. Se você fazer assim, não vai matar. Mas talvez você vai desorganizar um sistema inteiro que tá organizado. Isso Um formigueiro, você mexe lá, tá tudo organizadinho, todas as formigas trabalhando certinho, você chuta o formigueiro, voa formiga tudo que é lado. Acabou a organização, vão ter que fazer tudo de novo. É igual você tá falando de organização, o nosso corpo tem 36 trilhões de células. Só perde pra bactéria por 1 trilhão, né? Tem 37 trilhões de bactérias e elas trabalham em harmonia pra manter o nosso corpo da maneira que ele está. Aí sabe quando desorganizar o que acontece? Então, esse que ia chegar. Quando você está doente, né? Bagunça todas as suas células e as bactérias, aí começa a dar o que dá, né? Tipo, essas coisas que mandam os sentidos pro cérebro, e o cérebro comunica, tipo, dor de cabeça, comunica febre, comunica mal-estar, náusea. Que absurdo. Mais intenso ainda, Fê. Quando seu corpo tá desorganizado, sabe o que acontece? Câncer. Olha aí, verdade. Sabe por quê? Vamos fazer de conta que seu corpo só produz células redondas, né? Eu já Isso vi aqui é uma aí, célula. né? Aí do nada lá, às vezes, você passou a toalha no teu corpo lá, né? Você tirou um pouco de pele e precisa repor. Andou descalço, não tá andando descalço. O pessoal fala assim, você tá andando descalço, por que o tênis desgasta e o pé não? Porque o pé renova células, né? Sim. Aí beleza, nessa renovar a célula, o corpo veio de fazer uma célula redondinha e faz uma célula quadrada, por Já erro. era. Errou, Aí essa célula quadrada começa a replicar, faz um monte, é um tumor. Então, isso é o câncer. Só que daí também tá ligado, não só nessa questão de regeneração e tal, mas na questão de estresse. Muitas causas de câncer hoje, e algum outro tipo de problema, tipo igual a moça que eu falei pra você que teve ataque cardíaco por causa de estresse, essa aluna. Muito estresse, ansiedade, essas coisas todas dessa geração que a gente tá tendo, depressão e tal, é por causa de câncer, as coisas, é tudo estresse, tudo psicológico. Olha só. E eu vi um estudo em Harvard, não. Eu esqueci o nome da instituição. Que depressão não é mais doença. Você viu? Não. Depressão não é considerada como mais doença. É o quê?
É um estado emocional que a pessoa não consegue sair. É um estado emocional. E faz sentido, sabe por quê? Não existe cura pra depressão. Você já reparou nisso? Cara, eu vou falar pra você, Fê. Os medicamentos pra depressão, um antidepressivo, É mentira. se você toma, é placebo. O que você toma, a função que ele faz no cérebro de produzir o hormônio do prazer lá e tal, é a mesma coisa quando você faz atividade física. Mesma coisa. Vai treinar, galera. Ó, tudo na vida. Naviga. Tudo na vida. Tudo na vida que você falou, vai, Gabo, o que é? Hã? Que Vai você- treinar, galera. Ah, Vai, Gabi. daí Piorou. aí tudo na vida. Até perdi o raciocínio que tava falando aqui. Tudo na vida. Tô falando de treinar. É o mesmo estímulo. O remédio é o mesmo estímulo. Então treina na mente. O hormônio do prazer. Depressão não é doença. Não deu Estado- certo, Pedro. Você está Perdi o emocional. raciocínio. Tá pensando no bebê. Perdi. Esse é máximo, mas eu perdi o raciocínio. Perdi. Vai lembrar depois. Não, mas ó, o falar hoje, quem se beneficia com a depressão? Só quem vende remédio. Os caras estão ficando bilionários. Ficaram, né? E aí agora vem esse estudo aí. Os caras já conquistou tudo que tinha que conquistar. Lembrei. Tudo na vida, Fê, Lembra? é uma associação com alguma coisa que já é criada. Igual Deus criou os olhos do homem, o homem criou a máquina de fotografar, observando os olhos, Uhum. né? Como o olho funciona. Entra lá na córnea, a luz se replica, né? Vira ao contrário e tal, o cérebro assimila. Como o homem criou o avião, olhando os pássaros, como que funciona Isso. a anatomia Como e tal. criou a lâmpada, olhando o sol. Como que os homens criaram os remédios? Por exemplo, antidepressivo. Como que a gente produz naturalmente um hormônio que ajuda a gente a se sentir bem? Musculação é um deles. Como que eu tô treinando lá, meu cérebro joga hormônio no cérebro pra tentar amenizar minha dor, né? Pra me sentir bem, com dó de mim. Como que eu vou fazer isso com virar remédio? Então ele cria um medicamento que vai nesse receptor e faz liberar o hormônio lá. Tudo é através de assimilação ou comparação ou modelagem de alguma coisa que já existe. Nada Por isso se que- cria, tudo se copia. Os mitos criam os desculpia. Deus criou e os mitos copiou. Aí, mano, é tudo assim. Aí que facilita as coisas. Pô, cara. Por que a pessoa vai tomar um remédio se ela pode fazer atividade física? Preguiça, não gosta. A Sandra fala, a sua mulher fala que não gosta, É, né? Ela não gosta. não gosta. E ó, que ela já fez o plano. Na verdade, Fê, eu não sei se a Sandra, né, foi mal direcionada. Sabe por quê? Olha que engraçado. O cara nunca vai na academia. E hoje acontece muito isso, tá? É verdade. E eu fui pra todas as academias, aconteceu isso comigo também. O cara vai pra academia e eu já treinei, então eu sei. Mas quando você é novo na academia, pra você é um universo totalmente diferente. Você chega lá e você faz aquele treino de adaptação, cara, é um estímulo que o seu corpo vai ter e naturalmente vai doer. Certo? Mas aí vai muito do... fui na academia ao vivo em São Paulo que o cara, antes de eu treinar, ele falava assim pra mim, é uma série, duas, eu fiquei umas 2 semanas ali, 3, com raiva daquele treino, porque tava muito de boinha. Falei, não, eu não posso fazer com que você, o cara falou pra mim, eu não posso fazer com que você se sinta num nível de desconforto, de você não conseguir levantar nem de uma cadeira, pra amanhã você não vir aqui, nossa, por que eu tô fazendo isso aqui? Então é uma coisa gradativa. E você vê hoje a galera chegando na academia, faz aí um treino de adaptação. Os caras nem acompanham, faz só isso aqui. Fê, lá na academia, lá tem muito aluno me procurando. Depois do primeiro dia, né? Eu prefiro você, tal, porque com você eu senti menos dor. Realmente, tem algumas coisinhas que nós fazemos na musculação Então. que tira 70% da dor que você vai sentir do seguinte. Uhum. O outro professor, nossa, me destruiu. Quase que eu não vim treinar, mas eu quero que você me ajude, porque eu sei que você fez negócio A bem Sandra que... foi assim, ela conseguia nem dar risada. Aí eu com tava vendo um negocinho, cara, que... Eu tô agora com o seu pai, eu tô vendo muita coisa, né? Sobre isso. Aí eu vi que tem um pessoal que pega o nenenzinho, que pega o neném e joga o neném na água, né? Pra ele, pra ele flutuar e tal, pra ter aquela, né? Não sei como é o nome, terapia, alguma coisa assim. Só que tem muito cara, muito especialista, muito estudados, que estão julgando essa prática porque o bebê pode nem querer tomar banho, não, tô exagerando, né? Não pode nem querer, tem trauma de piscina ou de água, por causa disso, sabe? Então acontece muito de você ser introduzido porcamente numa coisa que você quer, tipo escola. Ninguém gosta de estudar, por quê? Porque tem algum trauma, todo mundo fala mal, estudar é chato, não sei o que, já cresce ouvindo isso. Cresce isso, né? Estudar é chato, não sei o que.
vai falar que também estudar é chato. Isso vai seguir até que alguém conseguir mudar isso. Estudar não é chato, é muito legal. Você aprende coisa nova, você entende melhor as coisas, porque é chato, né? Verdade. Faz diferença. Realmente, pra mim também é chato, pra mim. Pra você também deve ser, mas porque a gente ouviu isso, né? Isso vem. Agora nossos filhos, é legal estudar e tal. O pai aprende muita coisa e tal. O pai só consegue fazer isso aqui porque o pai estudou, né? Isso para do filho é diferente. Então, meu filho vai crescer na musculação. Ele vai gostar de treinar, provavelmente. Quase 100% de chance. Agora, se ele crescer... Vou dar exemplo besta, tá? Não julgando, mas a Sandra. A Sandra criando, por exemplo, meu filho novo. A criança não vai crescer com aquele hábito de musculação, de atividade física. Então, pode ser que ele não goste. Eu acredito que foi isso também. Na Sandra não é porque ela não gosta, ela foi mal introduzida. Mal introduzida. No mundo bodybuilder. Mundo bodybuilder. Bodybuilder. Quem sabe dá certo. Só Deus sabe. Verdade. E minhas batalhas também, que eu tô todo dia aqui, ó. Martelando, treinando, fazendo dieta e tal. Eu Vai dar preciso certo. só agora... Não vou falar arrumar, porque graças a Deus eu tô muito bem, cara, na minha alimentação. Tirei 100% os produtos abusivos. Motivation Day, né, Fê? E tô focado no que funciona. Arroz e feijão funciona, irmão. Com ovinho ali. Cara, eu vou falar pra você. Aveia. Eu não de tô manhã. ruim financeiramente, mas eu não tô também mil maravilha. 2 dias atrás a minha dieta era arroz e salsicha de proteína. Foi o que consegui. Mas já voltou ao normal, tô comendo frango agora e tal, mas... Sim. Cara, nem sempre a gente vai conseguir. Eu tenho frango aqui por causa da empresa e eu não tenho acesso, tipo, pra minha dieta, porque Não, eu sei que é uma coisa que é... É pro teu dia a dia, pro teu ganha-pão. Então, pro meu ganha-pão, tipo, então olha isso, né? Eu não posso tirar de lá, eu sei. E é que eu ia consumir bastante, né? Mas o que eu tô fazendo? É o ovo, pedacinho de carne ali, mas focando mais no arroz, feijão e salada. Mais uma coisa que eu vi, Fê, até o Rude Boy falou. Pô, eu tô bodybuilder e o Fê também. Aí eu consigo comer arroz e salsicha e o Fê consegue comer arroz, feijão, salsicha e legume e consegue indo já um GH ainda. Ah, não vou fazer porque o Fê tem mais condição que eu, então a chance de eu ganhar é mínima. Cara, eu vou fazer com o que eu tenho. Certo. Imagina eu conseguir fazer com o que eu tenho E ganhar do cara e que ganhar tem de você condição. ainda. É a superação, é a motivação do E caramba, dá pra filho. jogar pra todo mundo. Falou assim, ó, o Ramon, só arroz e ovo aqui. Arroz e ovo conseguiu virar profissional? E o tamanho do cara hoje, tipo, agora tem E auxílio, mas graças a isso que ele fez, ele tem que ter hoje. Se ele não tivesse feito, estaria lá. estaria lá, maçã marombindo, às vezes tinha partido pro outro lado. Às vezes tava lá Ou tinha ficado no Acre mesmo. domando jacaré. Nossa. Domando crocodilo. Mas foi brigadão, hein, mano. Ô, que massa. Vem mais vezes aqui, ó, pra nós trocar uma ideia. Não, vai Massa. depender do pessoal gostar do podcast. Com certeza. Tem que comentar, né? Tem que comentar, galera. Mas se eu venho, inscrever no sim. canal. Tanta gente aí assistindo. Eu tô vendo o número de telespectadores. Quantos seguidores, Fê? É inscrito? Não, 500? inscritos eu tô com quase 500. Mas eu digo assim, se você vê nas Analytics, o número de pessoas que assiste, cara, é 90 e poucos % e não é inscrito. Mas é normal, É Fê. muito. Eu não, mesmo sim, vejo vídeo ali vejo vídeos no meu YouTube que eu vejo bastante. Tem canal que eu não me inscrevo. Porque não é intuitivo. Eu só ver o vídeo ali, às vezes até o like sei, às vezes eu certeza, esqueço. Mas é bem legal, cara, saber que, tipo, tá sendo visto. Ou seja, quem é visto é lembrado do momento. E a hora vai chegar. Aquela plaquinha ali, ó, embaixo da câmera. Tá aqui 100 mil inscritos. 100 mil subscribes. Subscribes, YouTube. Mas, Fê, tamo junto, irmão. Eu vou ainda fazer um cardiozão ainda hoje. Eu também vou treinar meu posterior de coxa hoje, meu cardio. Vou fazer um simulador de escada. Chega um simulador de escada lá na academia. Top, Assim, né? cara, Sabe quanto custa um simulador de escada, velho? 15 pau. 15 pau, 45 mil, 30 mil. Pô, os caras colocou ar-condicionado na academia agora. Chique, hein? O negócio é suar mesmo, filho. Não, Pegar sol. eu não curto, eu não gosto de ventilador nem Ah, ar-condicionado. ventilador eu não gosto não, velho. Ah, um arzinho às vezes é bom e tal, mas prefiro suar. Também, 1000 vezes. Parece que tá dando resultado. Tá gastando caloria. verdade. Que nem Valeu, Fezão. É Ô, Fê, nóis, abraço. mas antes de finalizar aí, manda uma mensagem pra galera aí, mano. Verdade. Vai treinar. Tô É brincando. Seu coração. Algo Cara, que- Jesus é a chave de tudo. Se você conseguir seguir Deus, é o que vai mandar no seu, se você vai se dar bem ou não. Show.
Galera, Deus te dá a vara, vai te dar o peixe, tudo, você que tem que pescar. é isso aí, galera. Pescar. Tenha sede de Deus. Tamo junto, meu povo. Até a próxima. Motivation Cast.